Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a nossa 8ª aula de Direito Regulatório. Estamos aí em mais da metade do curso. Esta aula aqui é referente à aula da semana passada, que não foi possível ministrar porque eu estava em outras atividades e não dava para conciliar, e aí eu optei por gravar para vocês essa aula, deixando disponível no Pivai para vocês acessarem, assistirem e também reassistirem, caso desejem. Então, esta é a 8ª aula, nos encaminhamos para o final do curso. Semana que vem nós teremos prova, atividade que estará disponível no Pivai a partir do início da aula, 6h30, na próxima quarta-feira, estará disponível durante 48 horas, tá certo? Estará disponível até a quinta-feira, às 48 horas não, 24 horas. Estará disponível até a quinta-feira, 11h59 da noite, tá certo? Mais que 24 horas, tá ok? Então dá tempo de fazer tranquilo, a prova tá tranquila, conforme o conteúdo ministrado aqui, então fiquem à vontade. Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao que estamos discutindo sobre direito regulatório. Na segunda parte da disciplina, aliás, já na aula de hoje, né, que eu estou gravando aqui na quarta-feira, teremos aula hoje, a 9ª aula, e falaremos sobre algumas agências regulatórias já. Começaremos a falar das agências regulatórias e suas atribuições. Muito importante isso. Mas vamos dar continuidade aos fundamentos desse direito regulatório, que são essenciais para nós compreendermos as finalidades, as funções, certo, das agências reguladoras ou da regulação, genericamente falando, tá certo? Vou agora projetar o slide. Bom, pessoal, estamos vendo até agora que há uma regulação estatal da economia. Essa regulação estatal da economia significa que a economia ela não é totalmente livre. Mesmo num ambiente liberal, ela não é totalmente livre, tá certo? Ela tem regras, existem regras para que a economia funcione. Agora, o que os liberais colocam é que essas regras precisam ser favoráveis aos empreendedores. A pergunta que se faz é: quais são ou que tipos de regras são favoráveis aos empreendedores? A questão fulcral, central é essa, tá certo? Então, que tipo de regras são favoráveis aos empreendedores? Veja, a regulação não pode se pautar apenas pela figura do empresário, tem que se pautar pela sociedade em si. Como eu falei para vocês, o Estado é mediador entre sociedade e empresas. Então é um mediador, é aquele que vai ser uma espécie de colchão de molas ali, que vai efetivamente sustentar todo o processo de impacto, né, da sociedade nas empresas, das empresas na sociedade. O fato é que nós precisamos pensar que os empresários, os empreendedores merecem toda a nossa atenção. Porém, não só existem empreendedores na sociedade, certo? Não só existem empresários na sociedade. A gente precisa tentar fazer uma correlação de forças relativamente equilibrada para que a sociedade também participe desse processo e também não seja prejudicada pela ação abusiva de alguns empreendedores. Ação abusiva de alguns empreendedores. E as agências reguladoras, através da regulação estatal da economia, também exercem um papel fundamental para proteger a sociedade desses percalços. Esses percalços existem, esses exageros, esses abusos existem, por isso que é preciso ter regulação da economia, regulação estatal da economia. Agora, essa regulação estatal da economia, ela é constituída pelo conjunto de medidas legislativas, administrativas, convencionais, materiais ou econômicas, abstratas ou concretas, tá certo? Pelas quais o Estado, de maneira restritiva ou indutiva da autonomia empresarial, determina, controla ou influencia o comportamento dos agentes econômicos, evitando que
se lese os interesses sociais definidos no marco da Constituição e os orientando em direções socialmente desejáveis. Veja, então há uma espécie de modulação, uma espécie de aparato, né, que vai ajudar a aparar essas arestas que existem entre sociedade e mercado. Ok? Então, há medidas legislativas, administrativas, há convenções, acordos, há medidas materiais, econômicas, abstratas ou concretas, tá certo? E aí o Estado vai agindo de forma restritiva ou também de outra maneira, através da indução, induzindo todo o processo mercadológico, certo? Controla, influencia o comportamento dos agentes econômicos. Agora, tudo isso com a intenção de evitar lesões aos interesses sociais. É importante observar isso. Não é só evitar lesões ao empresariado, mas evitar lesões ao interesse social. Lembrando que algumas agências reguladoras, como o CAD, que é uma entidade reguladora da concorrência, age também em benefício do mercado e de forma direta ou indireta também em defesa do consumidor, portanto, dos interesses sociais. Esses interesses sociais estão definidos aonde, pessoal? Estão definidos na Constituição, certo? A Constituição é o grande marco legal para definir, para deixar claro que interesses sociais são esses, que regulação é essa, de que forma ela deve agir, né, agir corretamente em prol desses interesses. Né? E aí, veja, esse ponto final e os orientando em direções socialmente desejáveis. Veja, a orientação tem que ser numa direção específica. Qual orientação? Qual orientação? Em direções socialmente desejáveis. Não é qualquer tipo de direção, minha gente. Não é qualquer tipo de direção. São direções socialmente desejáveis. O que é socialmente desejável? Aquilo que está segundo os parâmetros da vontade da população expressa na própria Constituição. Posso assegurar a vocês que o que está posto na Constituição está de acordo ao que é socialmente desejável. Agora, os Estados Unidos da América são o grande paradigma para as agências reguladoras. Claro, como eu falei nas aulas passadas, os norte-americanos adotaram um sistema em que as agências reguladoras fazem parte e são o próprio direito administrativo norte-americano, certo? Em razão da common law, da qual faz parte os Estados Unidos da América e da tradição liberal nos Estados Unidos, as agências independentes foram criadas e consolidadas muito antes do que nos demais países. Então, lá houve o pioneirismo das agências reguladoras. Portanto, as agências reguladoras surgiram primeiro lá, certo? Para dar suporte ao liberalismo que estava ali posto. Então, nos Estados Unidos, a concepção de agências veio em diverso momento histórico, quando se verificou que o setor privado, movido pelas leis de mercado, não dava conta das falhas e desequilíbrios, necessitando a intervenção do Estado para trazer equilíbrio, eficiência e para corrigir deficiências do mercado. Veja, há uma espécie de confissão, é uma confissão de que o mercado sozinho ele não vai conseguir fazer a tão falada e decantada autorregulação. Então, os liberais mais ortodoxos entendem que os mercados podem se autorregular. Os agentes econômicos podem se autorregular. Não precisa de interferência do Estado. Só que ao longo do tempo, os próprios norte-americanos, pais dessa ideia das agências reguladoras, notaram que isso não seria possível. Haveria necessidade de uma estrutura estatal para parar essas arestas, para evitar essas falhas, para evitar esses desequilíbrios consequentemente. Então a coisa não era como se pensava, né? Para início de conversa. Portanto, a primeira agência independente de que se tem notícia foi a Interstate Commerce Commission, criada nos Estados Unidos em 1887, com o objetivo de disciplinar a fixação de tarifas e tabelamento de preços no setor ferroviário, em razão dos abusos cometidos pelos empresários desse setor, ferindo os interesses dos usuários.
Portanto, essa é a primeira agência que se tem notícia nos Estados Unidos, portanto, a primeira agência do processo global de agencificação. Esse é o pilar mestre do direito administrativo norte-americano, enquanto o nosso direito administrativo não é focado apenas em agência reguladora, certo? Ao contrário dos Estados Unidos. Então, o fenômeno da agencificação se intensificou nos Estados Unidos da América na década de 1930, ainda no século XX, quando o Estado teve que regular a atividade econômica para responder à Grande Depressão decorrente da crise de 29. Então, 29 é uma quebra da Bolsa, 29 foi o ano paradigma em que se disse e se reconheceu que a economia sozinha não vai conseguir resolver os seus próprios problemas, não se autorregula, portanto, cabe ao Estado criar certo, estruturas que possam efetivamente resolver essas falhas. Então, isso vem justamente depois de um grande problema econômico, em que se reconhece justamente que há necessidade de ajudar nesse processo de regulação. E quem ajudar? O próprio Estado, que estava sendo enxotado pelo liberalismo. Então, o Estado é chamado a regular, a exercer regulação estatal sobre a economia. A exercer regulação sobre a economia. As agências independentes foram o instrumento para o Estado interferir na economia e tentar corrigir as falhas inerentes ao liberalismo econômico. Tá certo? Então, as agências são aquele colchão de mola, aquele colchão que vai amortecer esse impacto da ação do mercado sobre a sociedade, consequentemente, de proteção, ação de proteção. A gente vai visualizar muito fortemente quando as agências reguladoras elas atuam como defesa do consumidor, porque afinal você tem um consumo ali de bens e serviços. Então, as agências foram se multiplicando nos Estados Unidos da América de tal forma que hoje o direito administrativo norte-americano é praticamente confundido com o direito das agências, em virtude da sua grandiosidade, certo? Da sua capilaridade no direito norte-americano. As agências americanas, portanto, estabeleceram-se nessa tentativa de equilibrar interesses de quem oferta e de quem demanda bens e serviços e foram delineadas pela jurisprudência. Então, você tem aqueles que demandam, aqueles que consomem. Você tem uma relação de consumo muito clara aí, quando você precisa proteger o interesse dessa parte mais vulnerável, que são os consumidores, mais frágeis. Então, o modelo das agências norte-americanas, ele é pautado por algumas características. Primeiro, o distanciamento dos interesses do poder executivo. Como eu disse a vocês, e está claro aí no que nós estamos expondo, que as agências reguladoras norte-americanas elas são independentes. Mas o que significa essa independência das agências reguladoras? Que elas não estão subordinadas ao poder executivo, por exemplo, nem ao poder judiciário, nem ao legislativo. Elas são uma entidade que tem uma supervisão do executivo, porém não há subordinação, certo? Há uma lei específica que vai regê-la e ela toma sua própria decisão sem perguntar ao poder executivo. Esse é o modelo de agência reguladora. Ela cuida do interesse das relações econômicas em face à sociedade. O funcionamento observando-se critérios estritamente técnicos, evitando-se aquela ligação fortíssima com o Estado, embora seja uma autarquia, uma entidade independente estatal, mas é necessário se distanciar desse paternalismo, dessa ingerência que o Estado tem sobre algumas coisas e evitar esse tipo de interferência. Corpo técnico especializado e revestido de garantias contra a ingerência do poder, ao mesmo tempo em que você precisa ter um corpo técnico, você tem que ter o quê? Um claro, né, cabedal de competência, certo? Tem que existir garantias também para que não haja essa ingerência sobre o poder. Também não adianta você dizer que não tem ingerência e não dá garantia, né? É uma coisa meio que natimorta, né? Poderes normativos com reservas para o controle judicial. Aí veja, mesmo diante da sua independência, e mesmo não sendo subordinado ao Poder Judiciário, cabe sim nós questionarmos as decisões das agências reguladoras no Poder Judiciário. Não significa dizer que essas agências elas são, desculpe, subordinadas ao Judiciário. De forma alguma.
De forma alguma. Desculpa eu bocejar aqui, viu, gente? Desculpa, acontece. Né? Então, isso não significa que há uma subordinação, mas que eu posso recorrer ao judiciário para questionar uma decisão de uma agência reguladora. Agora, outra característica importante é que a criação dessas agências só se dá mediante lei. E é uma lei própria, uma lei específica para aquela agência reguladora. Você pode até ter uma lei geral das agências, mas tem que existir uma lei específica para cada agência reguladora, né? Então, autonomia funcional, né? Significa que essas agências não podem receber diretrizes, ordens ou instruções do presidente, de forma alguma, certo? Autonomia funcional, essas agências não podem receber diretrizes, ordens ou instruções do presidente em si. A autonomia financeira compõe, na verdade, a independência das agências norte-americanas. Ao mesmo tempo que são criadas por lei, tem autonomia funcional, também não faz sentido não ter autonomia financeira. Para que a autonomia seja de fato, eu preciso de autonomia financeira, né? Então, o direito americano enfrentou a questão das agências terem atribuições administrativas, né, relacionadas com o poder executivo, normativas, poder executivo, e de composição de conflitos, poder judiciário, a ponto de alguns defenderem que se trataria de um quarto poder, diante da sua força, diante do seu aparato. Para alguns, na verdade, as agências estavam muito mais para um quarto poder do que qualquer outra coisa. Isso é um ponto fundamental para nós entendermos a força das agências reguladoras. A gente pode até resgatar alguns fatos recentes na história brasileira, né, em relação à vacinação, em que a Anvisa foi muito combatida por um segmento da sociedade negacionista, e que se dizia que a Anvisa estava extrapolando o seu escopo de poder e tal, que tem que ser controlada. Bom, isso não é o escopo, não é o modelo de agência. A agência não pode ser controlada pelo executivo, qualquer outro poder. Você pode questionar o teor da decisão no judiciário, ou até administrativamente. No entanto, tendo em conta que as agências nos Estados Unidos efetivamente executam o direito administrativo e as políticas públicas, firmou-se o entendimento que elas compõem o poder executivo unitário. Estão compondo, porém não são subordinadas ao poder executivo. Você tem 3 poderes na União, então os órgãos e autarquias e fundações precisam estar alocados em um desses órgãos, e aí você não precisa, órgãos ou autarquias ou fundações, certo? E aí tem que estar alocado ali, ou num ou no outro, mesmo que haja um nível de independência, um grau de independência considerável, certo? Sujeitando-se à aprovação do Legislativo, olha, o Poder Executivo visando a estabilidade e demais objetivos das agências, o presidente não é livre na nomeação, sujeitando-se à aprovação do Legislativo, nem na exoneração dos dirigentes das agências independentes, condicionando-se a justas causas enumeradas na lei. Portanto, o Poder Executivo, visando a estabilidade e demais objetivos da agência, né, onde o presidente não é livre na nomeação, certo? Sujeitando-se à aprovação do Legislativo, nem na exoneração dos dirigentes das agências independentes, condicionando-se a justas causas enumeradas na lei, para ver esse processo todo. Portanto, em países como a França e também no Brasil, as agências reguladoras surgiram efetivamente em um processo de contenção, diferente do processo de surgimento das agências reguladoras nos Estados Unidos. Então, são situações, são circunstâncias diferentes. Em países como a França e também Brasil, as agências reguladoras surgiram efetivamente em um processo de contenção. Ou seja, você está vendendo as empresas, você está tentando economizar recursos, você está promovendo o que nós chamamos de ajuste fiscal. Redução do Estado intervencionista, há uma diminuição do Estado e não um aumento do Estado na concepção brasileira. Situação em que o Estado, diante de suas limitações e dificuldades em prestar os serviços públicos, transferia essa atribuição ao setor privado, conservando a função de regulação. Jesus, que abrimento de boca, gente, pelo amor de Deus. Conservando a função de regulação. Portanto, há uma independência aí forte, mas o surgimento dessas agências é justamente em outra circunstância, diferente de outras circunstâncias que nós podemos acompanhar.
Qual o modelo francês, né, que também nos influenciou? Né? A organização administrativa francesa é do tipo napoleônica, centralizada e hierarquizada. Então, verificou-se que houve na França maior resistência ao estabelecimento das agências independentes, denominadas na França de autoridades administrativas independentes, que corporificam justamente a ideia contrária. Forma difusa de organizações públicas não sujeitas ao poder hierárquico nem ao controle de poder executivo. Justamente a ideia contrária. Forma difusa de organização pública não sujeita ao poder hierárquico nem ao controle do poder executivo. Certo? Então, na França era esse processo. No Brasil aconteceu de forma diferente. Né? A gente vai ver. O processo de estabelecimento das agências ocorreu de forma bem mais tardia na França, se comparado aos Estados Unidos da América, apontando-se como a primeira autorité administrative indépendante, a Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Comissão Nacional de Informática e Liberdade, CNIL. Né? Essa agência foi criada por lei em 6 de janeiro de 1978. Né? Um ano após que eu nasci, né? Então, mais ou menos. Então, aponta-se como primeira autoridade essa aí, na França, especificamente, que tem um modelo centralizador. Cumpre anotar uma característica francesa. As agências independentes não têm personalidade jurídica. Outro problema, né? Nós conferimos personalidade jurídica, o que está em acordo com a perspectiva de autonomia dessas organizações. Ou seja, a lei garante certo grau de independência, mas não concede personalidade jurídica distinta do Estado. Portanto, essa autonomia ela não é plena. Outra, não é plena dentro desse escopo. Né? Outra especificidade é que nem todas as agências independentes exercem funções regulatórias. Algumas se destinam a outras funções, como proteger os direitos fundamentais do cidadão perante a administração pública. Beleza, fazem aquele atendimento, fazem um acompanhamento, todo esse processo por meio dessas agências. Então são perfis diferentes ou mesmo relacionados de agências reguladoras. Os dirigentes das agências administrativas são nomeados por prazo determinado em caráter irrevogável. Importante para que essa autonomia ela se concretize, eu preciso ter clareza e independência no processo de eleição dos diretores, de indicação dos leitores, de eleição, aliás, de eleição dos diretores em si. Então isso precisa ser visto, precisa ter visto com cuidado. O sistema francês aceita os poderes atípicos das autoridades independentes. Tem poderes atípicos. A gente vai ver que uma agência reguladora pode julgar, uma agência reguladora ela pode legislar diante da limitação que lhe é dada. Mas aí você tem um microcosmos, né? Novamente, desculpa o abrimento de boca, não sei, não consigo me controlar. Então, o sistema francês aceita os poderes típicos das autoridades independentes. Tá certo? Então, em relação ao poder normativo, entende-se que pode ser exercido desde que não inove no sistema jurídico, ou seja, deve ser exercido dentro do contorno da lei. Certo? A norma pode acontecer, porém ela não pode se sobrepor à lei, certo? A lei produzida no Congresso Nacional, de forma alguma. Ela tem seus limites. A normatização tem seus limites, tem o seu balizamento na lei, na Constituição, nas leis infraconstitucionais. A administração central pode, inclusive, editar regulamentos na área de competência da autoridade independente que a vincula. Então, a administração central pode, inclusive, editar regulamentos na área de competência da autoridade independente que a vincula. A administração central pode, inclusive, editar regulamentos na área de competência da autoridade independente que a vincula. Primeira fase regulatória no Brasil, o processo de agencificação. Foi acontecendo. Isso pode ser considerado, como eu já disse aqui, só rememorando, que acontece no governo Fernando Collor de Mello, não é no governo Fernando Henrique Cardoso, certo? A partir de 1990, quando ele criou o Programa Nacional de Desestatização, que era uma tentativa de desregular o Estado e depois, numa segunda etapa, certo, agencificar. Isso veio acontecer no governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Itamar continua esse processo, né? Vem ser consolidado no governo Fernando Henrique Cardoso.
O governo Fernando Henrique Cardoso lança o Plano Real e começa um plano de desestatização e criação de agências reguladoras. Portanto, é todo um processo que não é rápido, tem lentidão, tem concordâncias e discordâncias. Não há uníssono nesse processo, tá certo? Então, o Brasil e outros países em desenvolvimento passam a sofrer pressão no sentido de criar mecanismos independentes de regulação de, de determinados, né, setores à medida que os privatiza. Então, isso passa a ser uma exigência do próprio mercado também, que quer ter regras claras e quer ter um árbitro ali no processo, na figura da agência reguladora também, tá certo? Então, passam a sofrer pressão no sentido de criar mecanismos independentes de regulação de determinados setores à medida que os privatiza. Então, esse processo de regulação no Brasil veio com o processo de privatização. Na verdade, no Brasil começa com o processo de privatização propriamente dito, né? Então, entende-se que o processo brasileiro de agencificação pode ser caracterizado por uma difusão sem convergência ou convergência divergente, na medida em que, de fato, o Brasil experimentou uma explosão de agências reguladoras, mas que foram modeladas de acordo com as necessidades locais e especificidades do contexto nacional. Portanto, fazer e tecer essa crítica, na verdade. Na verdade, esse processo de agentificação é caracterizado por uma difusão em convergência ou uma convergência divergente. Engraçado, né? Por uma difusão sem convergência, você espalha todo o processo e não há convergência. A convergência divergente. Há processos de discordância ao longo disso, né? Então, uma explosão de agências reguladoras, mas que foram modeladas de acordo com as necessidades locais e especificidades do contexto nacional. Portanto, esse processo de agencificação, né, surge num contexto de reforma do Estado também, certo? De equilíbrio fiscal mediado pela busca de eficiência da administração pública. Veja, isso começa sob os auspícios do Bresser Pereira, tá certo? Então ele entende que o Estado deve ser mais eficiente, certo? E o processo da agencificação ajudaria nessa eficiência do Estado, né? À medida que essas agências fiscalizem efetivamente, certo? Essas empresas, certo? Que estavam nas mãos principalmente das entidades privadas, mas também as públicas. A agência passa a ser encarada como um modelo organizacional que poderia viabilizar essa eficiência, certo? Então a agência cuidaria, né, como ponto essencial da eficiência desses serviços. Faz parte de um movimento de separação entre política e administração, onde nas agências está o pessoal técnico e fora das agências o pessoal da política, certo? Então haveria uma cisão aí, certo? Há um movimento no sentido de separar a política e a administração, mas é um processo que você precisa acompanhar de forma bastante detalhada, né? Separar política de administração, tomada de decisão e execução. Separar política de administração, tomada de decisão e execução. Então, separar essa política de administração, né? Separar um pouco, né, dentro desse processo política de administração, a tomada de decisão da execução. Uma coisa é a tomada de decisão, outra coisa é a implementação e execução, barra execução. Certo? É complexo, é difícil. Muitos de vocês já tiveram alguma experiência, né, de certo modo, não nas agências reguladoras, mas nos órgãos públicos, quando você tem que separar essa tomada de decisão da execução, certo? A execução é fundamental nesse processo. Até mesmo para nós identificarmos o que é tomada de decisão e o que é execução efetivamente, né? Então, por que criar uma agência independente, né? Uma agência que precise ser especializada, dividida em funções, né? Tornando a organização mais profissionalizada, cada vez mais profissionalizada. Motivação dos funcionários, uma vez que esses novos órgãos apresentam uma identidade mais clara, certo? Você não tem ali uma clínica geral, você tem setores especializados para lidar com problemas muito específicos.
Então, suposto distanciamento de intervenções políticas e o potencial incentivo que isso pode fornecer aos gestores. O suposto distanciamento de intervenções políticas e o potencial incentivo que isso pode fornecer aos gestores. Portanto há um certo distanciamento em relação às divergências e intervenções políticas, sem dúvida alguma. A agência reguladora é criada justamente para ter aquela bolha ali salvaguardada da política, que acaba desmantelando muita coisa. E essa política exercida dia a dia, né? E o potencial incentivo que isso pode fornecer aos gestores. Maior flexibilidade na seleção, treinamento e promoção no funcionalismo público, certo? Há uma flexibilidade na relação. Se você comparar, né? Se você comparar, muitas vezes, há essa flexibilidade, certo? Com a criação da agência reguladora em alguns setores. Treinamento e promoção no funcionalismo público. Flexibilidade na relação, treinamento e promoção no funcionalismo público. Maior flexibilidade na seleção, portanto, barra treinamento, barra promoção. E como consequência disso tudo, uma maior transparência desses órgãos, certo? E da própria ação governamental. Maior e continua? Continua, ele fica repetindo aqui, ó. Fica repetindo, aí vem. Por que criar uma agência independente? Principalmente em virtude da redução dos impostos de tomada de decisão. Aliás, os impostos não, dos custos de tomada de decisão, certo? Porque as agências ajudam nesse processo, de certo modo, uma vez que ela para as arestas. Então, o custo diminui. A necessidade de assegurar a credibilidade dos compromissos, fundamental, certo? Os contratos, as obrigações precisam ser cumpridas. Trata-se de um processo avançado de descentralização das responsabilidades estatais. Então, cada um fica com um tema, depois se reúne, né, divide essas experiências. Então, trata-se de um processo avançado de descentralização das responsabilidades estatais. Então, você descentraliza o que o Estado precisa efetivamente fazer, uma vez que o processo de agencificação surge justamente nessa suposta incapacidade que parcial ou total que o Estado teria, né, em exercer o seu desiderato, né? Então, portanto, aqui, para finalizar a aula de hoje, nós temos a dinâmica das agências reguladoras criadas no Brasil, agências estaduais, federais e municipais. O mais clarinho são as municipais. As que mais cresceram foram as agências estaduais, em termos de número. Mas houve um decrescimento. Esse crescimento é mais localizado ali na década de 90. Da década de 90, enquanto a década de 2000 em diante, há uma diminuição e, consequentemente, uma flutuação muito forte na criação dessas agências, que são principalmente as agências estaduais que passam a ser também continuam a ser criadas. As federais em segundo lugar e as agências municipais, né? As federais, eu acho que as municipais estão ali quase igual com as agências federais, tá certo? As privatizações no Brasil, o gráfico é muito adequado à realidade, em que na década de 90 você tem um aumento considerável de privatizações e uma queda. Logo após o governo Fernando Henrique Cardoso, uma diminuição nas privatizações. Tá certo? O atual governo tem uma agenda de privatizações que não conseguiu executar plenamente, não é? Alguns veto players no processo e a necessidade de discutir mais algumas questões importantes no processo de privatização, não é? Então, gente, essa foi a nossa oitava aula, certo? Um pouco rápida, em 40 minutos, para nós terminarmos essa parte do conteúdo. Amanhã, aliás, não hoje, eu falei hoje no início da aula, né? Mas hoje é terça-feira, no dia que eu estou gravando. Então, amanhã, quarta-feira, é o dia da nossa nona aula. A gente continua com os tipos de agências reguladoras. A gente vai continuar, tá certo? Então, qualquer dúvida, já sabe onde me encontrar, lá no PVAI, no chat. A gente vai conversando, manda lá a mensagem e eu estou à disposição. Gente, um abraço e até amanhã, até quarta-feira, né? Até quarta-feira. Um abraço.